A paz e a graça do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo, seja para todos nós. Sejam todos muito bem-vindos a mais uma live aqui na nossa igreja virtual, @avivamento24AD. Eu me chamo Eduardo e venho explicar para todos vocês que a Bíblia Sagrada ela é separada em 3 categorias: letras, escrituras sagradas, números, porque tudo na Bíblia é tempo, quantidade e matemática, e cores, o que explica as cores do fundo do cenário e de nossas vestes santas, que são somente utilizadas para a atividade de santidade do nosso Senhor Deus. Não usamos e nem podemos usá-la no nosso dia a dia. E o nosso trabalho é com essas 3 fórmulas, porque nós temos apóstolo e também sacerdote. E por nós temos essas 2 autoridades espirituais que a Bíblia Sagrada nos permite ministrar essas 3 funções, de onde nós estivermos, até seja onde for que você esteja ou para onde você vá. Lembrando a todos vocês que nós somos discípulos e amigos do Senhor Jesus o Cristo. Leia e examine na Bíblia Sagrada em Mateus 10, 41, 42, Lucas 11, 41, 42 e João 15, versículo 15. E veja os benefícios que há em você se ajuntar conosco em um só Espírito. Por isso, seja fiel, como está escrito na Bíblia Sagrada. E o meu dever é cumprir a missão da Igreja Virtual, @avivamento24AD, de ministrar 24 livros e capítulos com orações e ser um canal para o Espírito Santo do Senhor Deus, falar ao coração de todos os 24 rebanhos dos verdadeiros adoradores do Senhor Deus e dos que buscarem uma palavra revelada, que é um livro e um capítulo das Escrituras Sagradas do nosso Senhor Deus, para sua meditação, edificação, revelação, prosperidade, proteção e vida eterna livre. Eu faço sorteios de livros da Bíblia Sagrada que proporcionam alimento espiritual para o consumo de todos vocês. Por nos verdadeiro ministério do nosso Senhor Jesus o Cristo, sempre tiveram sorteios para que não houvessem manipulações de sentimentos, emoções ou interesse dos seres humanos, dando a total direção ao Senhor Deus, para que fosse feita a vontade dele. Como é possível examinar entre as diversas passagens do Antigo ao Novo Testamento em que houveram sorteios? Os livros de Atos, capítulo 1, nos versículos 16 a 26, Levítico 16, com foco no versículo 8 a 10, 1 Crônicas, capítulo 24 e capítulo 26, Neemias 10, com foco no versículo 34, Neemias 11, no versículo 1 e versículo 2, e no livro da sabedoria, em Provérbios 16, 33, onde está escrito assim: as pessoas podem lançar as sortes, mas quem determina o resultado é o Senhor. E atenção para o comunicado e também um convite que nós fazemos para todos vocês. Muita atenção. Seja você também membro dessa igreja virtual, @avivamento24AD, escolhendo um número de 1 a 24, pois além de estarem recebendo uma palavra revelada do Senhor Deus para a sua vida, também vai estar recebendo orações além das realizadas durante as lives de segunda a sexta. Você estará recebendo orações todas as madrugadas e uma vez por semana orações diretamente de cima do monte pelo nosso sacerdote e apóstolo. E para ser membro dessa igreja virtual, basta estar seguindo ou se inscrevendo e deixando nos comentários dizendo seu nome e que você é membro da Avivamento 24AD. E diga qual o número de rebanho de 1 a 24 você faz parte. Lembrando que você pode continuar frequentando qualquer templo físico, igreja ou congregação, pois o Senhor Jesus afirmou que aquele que não ajunta, espalha, e o reino dividido não prospera. Examine o livro de Mateus, capítulo 12. E saibam que estamos oferecendo 10 milhões de reais em dinheiro para quem mostrar na Bíblia Sagrada que este ministério de sorteios não são do Senhor Deus Todo-Poderoso e que não são mais eficientes do que os templos físicos de hoje em dia. E você, ou quem você trouxer até nós, que provar isso com base na Bíblia Sagrada, vai receber o prêmio de 10 milhões de reais em dinheiro. E essa é apenas uma das mais de 100 denúncias com um prêmio somado de mais de 730 milhões de reais em dinheiro. Sem contar as mensagens com a hashtag anunciar a mensagem dos séculos, que o prêmio somado já ultrapassa 1 bilhão de reais, para quem provar com base na Bíblia Sagrada de que nós estamos errados ou mentindo, ou que eles estão apresentando e praticando a verdade. Lembrando que as igrejas dos apóstolos do Senhor Jesus eram todas através de carta, as comunicações entre elas. Por isso, nós também utilizamos da internet como uma ferramenta de divulgar e anunciar a verdadeira palavra e o verdadeiro evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, de forma ainda mais eficiente, pois em menos de 1 minuto, bilhões de pessoas em todo o mundo, através de todas as redes sociais em que nós estamos ao vivo, nesse momento, podem ter acesso à graça de Cristo. Com essas nossas atitudes, nós estamos dando a garantia para todos vocês de que jamais estarão perdendo seu tempo, mas sim aumentando a sua fé para ter muita fé também ao se ajuntarem conosco.
E também estamos aqui para fornecer a vocês proteção na família, nas moradias, nos veículos, nas empresas ou nos comércios. Eles vão ter proteção quando a palavra do Senhor Deus for ministrada no lugar, sendo a pessoa fiel aos canais, sendo inscrito ou seguidores e ofertante nesse ministério do nosso Senhor Jesus Cristo para conosco. Leia e examine na Bíblia Sagrada em Mateus capítulo 12, nos versículos 25 e 30 a 32, Lucas 5, versículo 14, Lucas 6, nos versículos 38 e 40, Lucas 11, 41, 42, Romanos 15, 16 a 18 e Provérbios 11, no versículo 25. E dependendo da rede social em que você estiver nos assistindo, você vai encontrar as informações necessárias para ofertar na descrição dessa live. Em outras redes sociais, você vai encontrar o vídeo fixado no nosso perfil. E lembrando que, além de discípulos e amigos do Senhor Jesus Cristo, nós também somos um grupo de empresários e que a inauguração de nossos templos físicos em todos os municípios do Brasil está levando muitos empregos, trabalho, franquias, renda complementar financeira, consignações, cadastramento de casa no seu bairro e muito mais para todos que estão junto conosco ou querem se juntar, independente do seu segmento de fé espiritual religioso. Glórias ao nosso Senhor Deus. Sejam todos muito bem-vindos com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Gratidão pela presença do Espírito Santo do nosso Senhor Deus. Gratidão pela presença de cada um de vocês que foi tirado pelo Espírito Santo para poder ouvir a verdadeira palavra e o verdadeiro evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, sem dogmas, sem religiosidade, sem manipulação nenhuma do ser humano. Somente o Espírito Santo do nosso Senhor Deus estando aqui para poder te enviar um livro e um capítulo das Escrituras Sagradas do nosso Senhor Deus para sua meditação, edificação, revelação, prosperidade, proteção e vida eterna livre. Agora vamos aqui dar início às nossas orações para dar início à nossa live. Que diz assim: Senhor Deus, mais uma vez eu peço ao Senhor para me usar como um canal para ministrar a tua santa, forte e verdadeira palavra, para que o Senhor leve para quem está conosco nessa live a tua paz, a tua graça e a tua alegria, para libertar e edificar todas essas vidas que estão ligadas conosco nessa live da tua igreja virtual, @avivamento24AD. Eu peço ao Espírito Santo do Senhor Deus para tocar nos corações de todas as pessoas onde essa live alcançar, para seguir, se inscrever, interagir, compartilhar, curtir, comentar e se juntar em um só Espírito junto conosco, como está escrito nas Escrituras Sagradas, para que todos possam ser muitíssimos abençoados e que haja o poder do sangue do nosso Senhor Jesus Cristo em nossas vidas, nos purificando e nos libertando de todo espírito do mal. Em o nome santíssimo do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. É o que eu peço e já lhe agradeço. Glórias, aleluia, o meu muitíssimo. Amém, Senhor Deus. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais uma oração para poder estar apresentando as minhas mãos ao nosso Senhor Deus e ao Espírito Santo do nosso Senhor Deus, que diz assim: Senhor Deus, eu peço ao Espírito Santo que use as minhas mãos para sortear todos os 24 capítulos dentro de 66 livros da Bíblia Sagrada para alimento espiritual, edificação, libertação, fortalecimento e proteção para todos os 24 rebanhos verdadeiros adoradores do Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Também peço ao Espírito Santo que use as minhas mãos para sortear todos os capítulos que serão ministrados agora, para levar a tua paz, a tua graça e a tua alegria, através da tua santa palavra que é viva, é vida, é espírito e vivifica cada vida alcançada nessa live. Que haja o poder do sangue do nosso Senhor Jesus Cristo em nossas vidas, nos limpando de todo espírito do mal. É o que eu peço e já lhe agradeço. Glórias, aleluia, o meu muitíssimo. Amém, Senhor Deus. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais uma oração para poder estar purificando o seu ambiente, tirando toda essa carga negativa, todo esse espírito do mal que possa estar te oprimindo. E lembrando que nossas orações são todas numeradas, assim como as orações no livro de Salmos. Todas elas são numeradas. Vamos aqui ao sorteio da oração. A oração de número 14. Vamos aqui na oração de número 14, para dar início ao sorteio dos rebanhos dos 24 verdadeiros adoradores do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso, que diz assim: Senhor Deus, haja a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor Jesus Cristo em todos os setores dessa vida, dessa casa, desse local de trabalho e desse veículo, com o poder dessa palavra que está sendo enviada agora. E toda a palavra irá se cumprir para mais honra e para mais glória do nosso Senhor Jesus Cristo. E através do poder do sangue do nosso Senhor Jesus Cristo, possamos ser livres e libertos de todo o mal agora. Glórias, aleluia, o meu muitíssimo. Amém, Senhor Deus. Glórias ao nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Gratidão. Agora eu peço a vocês que escolham aí um número de 1 a 24 para você poder fazer parte do rebanho
dos 24 verdadeiros adoradores do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Assim como está escrito em João 4, do 21 a 26, que nosso Deus é Espírito, e importa que os que o adoram, o adorem em Espírito e em verdade. E hoje estaremos sorteando os rebanhos de número par, mas você que faz parte do rebanho de número ímpar, também sairá com uma palavra para a sua meditação. Então escolha aí o número de rebanho, de 1 a 24. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui dar início ao sorteio dos rebanhos. Glórias ao nosso Senhor Deus. Rebanho de número 18, par, e rebanho de número 17, ímpar. Rebanho de número 18, par, e rebanho de número 17, ímpar. Vão estar aqui meditando no livro de 2 Tessalonicenses, contém 3 capítulos. Livro de 2 Tessalonicenses, que contém 3 capítulos. Vamos aqui no livro de 2 Tessalonicenses, capítulo... Capítulo 1 do livro de 2 Tessalonicenses, para os rebanhos de número 18 e rebanho de número 17 estarem meditando. Vamos aqui no capítulo 1 de 2 Tessalonicenses, que diz assim, fala sobre ação de graças e orações. No versículo 7, 8 e 9 diz assim, e a vós que sois atribulados, descanso conosco, quando se manifestar o Senhor Jesus desde o céu com os anjos do seu poder, como labareda de fogo, tomando vingança dos que não conhecem a Deus e dos que não obedecem ao evangelho do nosso Senhor Jesus o Cristo, os quais por castigo padecerão eterna perdição ante a face do Senhor e a glória do seu poder. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais um rebanho. Gratidão pela presença de todos. Sejam todos muito bem-vindos, com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Saiu agora o rebanho de número 14, par, e rebanho de número 13, ímpar. Rebanho de número 14 e de número 13. Vamos estar aqui meditando no livro de... Glórias ao nosso Senhor Deus. Saiu o livro de Filipenses com 4 capítulos. Livro de Filipenses, 4 capítulos. Capítulo 2 do livro de Filipenses, para os rebanhos de número 14 e rebanho de número 13 estarem meditando. Filipenses, capítulo 2, contém 30 versículos. Que diz assim, fala sobre a humildade dos santos. Glórias ao nosso Senhor Deus, que diz assim nos versículos 3, 4 e 5. Nada faças por contenda ou por vanglória, mas por humildade cada um considere os outros superiores a si mesmo. Não atente cada um para o que é propriamente seu, mas cada qual também para o que é dos outros, de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais um rebanho. Rebanho de número 22, par, e rebanho de número 21, ímpar. 22, par, e 21, ímpar. Vamos estar aqui meditando no livro de 2 Samuel, 24 capítulos. Livro de 2 Samuel, com 24 capítulos. Sejam todos muito bem-vindos, com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Não deixe de curtir, comentar, compartilhar essa nossa live para outras pessoas também verem a verdadeira palavra e o verdadeiro evangelho do nosso Senhor Jesus o Cristo. Capítulo 13 do livro de 2 Samuel, para os rebanhos de número 22 e rebanho de número 21 estarem meditando. 2 Samuel, capítulo 13, contém 39 versículos, que diz assim, Abisalão mata Aminon. Nos versículos 26, 25, 26 e 27, diz assim, o rei, porém, disse a Abisalão, não, filho meu, não vamos todos juntos para não tecermos pesados. E instou com ele, porém não quis ir, mas o abençoou. Então disse Abisalão, quando não
deixar ir conosco Aminon, meu irmão. Porém o rei disse, para que iria contigo? E estando Absalão com ele, deixou ir com ele a Aminon e a todos os filhos do rei. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais um rebanho. Gratidão pela presença de todos. Não deixe de escolher o seu número de rebanho, de 1 a 24, para você estar recebendo um livro e um capítulo das Escrituras Sagradas do nosso Senhor Deus para a sua meditação. Saiu agora o rebanho de número 4, par, e rebanho de número 3, ímpar. Rebanho de número 4, par, e de número 3, ímpar. Vamos estar aqui meditando no livro de Ruth, 4 capítulos. Ruth, que contém 4 capítulos. Livro de Ruth, com 4 capítulos. Glórias ao nosso Senhor Deus. Ruth, capítulo 3, para os rebanhos de número 4 e rebanho de número 3 estarem meditando. Capítulo 3 contém 18 versículos, que diz assim: Boaz aceita Ruth. Nos versículos 10, 11 e 12 diz assim: E disse ele, bendita sejas tu do Senhor, minha filha, melhor fizeste esta tua última benevolência do que a primeira, pois após nenhum dos jovens fostes, quer pobre, quer rico. Agora, pois, minha filha, não temas, tudo quanto disseste te farei, pois toda a cidade do meu povo sabe que és mulher virtuosa. Porém, agora é verdade que eu sou remidor, mas ainda outro remidor há mais chegado do que eu. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais um rebanho. Rebanho de número 16, par, e rebanho de número 15, ímpar. Rebanho de número 16, par, e rebanho de número 15, ímpar. Vamos meditar aqui no livro de 2 Coríntios, com 13 capítulos. 2 Coríntios, com 13 capítulos. Glórias ao nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Vamos aqui, 2 Coríntios, capítulo 12, para os rebanhos de número 16 e rebanho de número 15 estarem meditando. 16 e número 15 vão estar meditando no livro de 2 Coríntios, capítulo 12, que contém 21 versículos, que fala sobre a preocupação do apóstolo Paulo com os coríntios. Diz assim nos versículos 18, 19 e 20: Roguei a Tito e enviei com ele um irmão. Porventura Tito se aproveitou de vós. Não andamos, porventura, no mesmo espírito, sobre as mesmas pisadas? Cuidais que ainda nos desculpamos convosco. Falamos em Cristo perante Deus, e tudo isto, ó amados, para a vossa edificação, porque receio que, quando chegar, não vos ache como eu quereria, e eu seja achado de vós, como não quererias, que de alguma maneira haja pendência, invejas, iras, porfias, detrações, mexericos, orgulhosos, tumultos. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais um rebanho. Rebanho de número 10, par, e rebanho de número 9, ímpar. Rebanho de número 10, par, e rebanho de número 9, ímpar. Vão estar aqui meditando no livro de Daniel, contém 12 capítulos. Daniel, que contém 12 capítulos. Vamos aqui no livro de Daniel, com 12 capítulos. Glórias ao nosso Senhor Deus. Capítulo 3 do livro de Daniel, para os rebanhos de número 10 e rebanho de número 9 estarem meditando. Capítulo 3 contém 30 versículos, que fala sobre a imagem de ouro. Nos versículos 16, 17 e 18 diz assim: Responderam Sadraque, Mesaque e Abidnego e disseram ao rei Nabucodonosor: Não necessitamos de ti responder sobre este negócio. Eis que o nosso Deus, a quem nós servimos, é quem nos pode livrar. Ele nos livrará da fornalha de fogo ardente e da tua mão, ó rei. E se não ficar sabendo o rei, que não serviremos aos teus deuses,
nem adoraremos a estátua de ouro que levantastes. Glórias ao nosso Senhor Deus. Agora vamos aqui para o nosso recadinho, que diz assim: muita atenção. Todos que são ofertantes e dizimistas nesse ministério do Senhor Jesus ou Cristo para conosco, pois vocês irão se surpreender com as grandes portas abertas para vocês. Lembre-se de pedir também um de nossos templos físicos em sua região e de continuar ofertando e dizimando nessa obra e guardando os comprovantes, independente do valor. Porque todos que se apresentarem em nossos templos físicos com os comprovantes das ofertas e dízimos, independente do valor, terão prioridade em todas as bênçãos e benefícios que chegam junto com as inaugurações de nossos templos físicos em todos os municípios do Brasil. Pois nós damos a garantia de que tudo que você fizer em nome do Senhor Deus, para ou junto conosco, nada disso será em vão. E como o Senhor Jesus afirmou em Lucas 6, no versículo 38, está escrito assim: dai e dar-se-vos-á. Boa medida, recalcada, sacudida, transbordante, generosamente vos darão. Porque com a medida com que tiverdes medido, vos medirão também. Então lembre-se também de pedir às autoridades políticas e empresários da sua região para eles levarem um de nossos templos físicos para o seu bairro, município, estado ou país, e assim serem todos muitíssimos abençoados, independente do seu segmento de fé religioso. Glórias ao nosso Senhor Deus. Agora eu estarei apresentando para vocês uma das mais de 100 denúncias que nossas igrejas e canais virtuais estão apresentando, em que nós estamos oferecendo dinheiro e não pedindo, mas sim oferecendo para quem provar com base na Bíblia Sagrada de que nós estamos errado ou mentindo. E isso é para que todos vocês vejam a nossa sinceridade, transparência, profundidade do conhecimento e entendimento que é superior ao conhecimento que nós temos sobre as Escrituras da Bíblia Sagrada. Mas lembrando que para você participar, basta a sua igreja ter no mínimo 2 anos de existência física e jurídica a partir da data de lançamento da primeira mensagem com essa proposta disponível em nossos canais. Agora eu estarei apresentando a denúncia de número 61 para todos vocês, que diz assim: as denúncias são mais de 100, sendo essa a denúncia de número 61. E os valores somados para quem provar que são mentiras já ultrapassa mais de 730 milhões de reais em dinheiro. Muita atenção, a nenhuma igreja foi dada autoridade para falar mal de nenhuma das autoridades que constituem os 3 poderes, legislativo, executivo e judiciário. Do legislativo são vereadores, deputados estaduais, deputados federais e senadores. Do executivo, prefeitos, governadores e presidentes. Do judiciário, juízes e ministros. E atenção, se você ou a sua igreja fala mal deles, isso está acrescentando atividades e atitudes contra os mandamentos do Senhor Deus e as Escrituras da Bíblia Sagrada, pois está escrito que todas as pragas e maldições vão ir sobre aqueles que têm essas atividades e atitudes. Se você ou quem você trouxer para nós que provar com base na Bíblia Sagrada que essa denúncia e as 12 igrejas virtuais estão mentindo e que você não está adulterando os livros de Mateus 23 com foco no versículo 15 e Apocalipse 22 com foco no versículo 18 e 19, vai receber um prêmio de 20 milhões de reais em dinheiro. E anuncie essa mensagem número 22 dentre as mensagens com a hashtag anunciar a mensagem dos séculos. E verifique todos os outros vídeos com essa mesma hashtag anunciar a mensagem dos séculos, pois elas são capazes de mudar o presente ou o futuro da sua vida, seja financeira ou espiritual. Agora vamos aqui ao sorteio de mais uma oração para poder tirar toda essa carga negativa, todo esse espírito do mal que possa estar te oprimindo de alguma forma ou alguma maneira. E lembrando que nossas orações são todas numeradas, assim como as orações no livro de Salmos. Todas elas são numeradas. Saiu a oração de número 7. Oração de número 7. Glórias ao nosso Senhor Deus. Na oração de número 7 diz assim: Santíssimo Senhor Jesus o Cristo, eu peço ao Senhor para expulsar todo espírito do mal dos seus verdadeiros adoradores e que a sua alegria possa encher e transbordar nos corações do que os buscarem e o adorarem em espírito e em verdade, e através do poder que há no sangue do nosso Senhor Jesus o Cristo, nos libertando de todo espírito do mal. É o que eu peço e já lhe agradeço. Glórias, aleluias, o meu muitíssimo. Amém, Senhor Deus. Glórias ao nosso Senhor Deus, gratidão. Vamos aqui dar continuidade no sorteio dos rebanhos, dos 24 verdadeiros adoradores do nosso Senhor Deus. Então escolha aí o seu número de 1 a 24 para você poder fazer parte do rebanho dos 24 verdadeiros adoradores do nosso Senhor Deus. Assim como está escrito em João 4, do 21 a 26, que nosso Deus é espírito e importa que os que o adorem em espírito e em verdade.
Vamos aqui dar continuidade. E lembrando que em Provérbios 16, 33 está escrito assim: as pessoas podem lançar as sortes, mas quem determina o resultado é o Senhor. Saiu agora o rebanho de número 8, par, e rebanho de número 7, ímpar. Rebanho de número 8, par, e rebanho de número 7, ímpar. Vamos estar aqui meditando no livro de Mateus, contém 28 capítulos. Livro de Mateus, com 28 capítulos. Capítulo 11 do livro de Mateus. Glórias ao nosso Senhor Deus. Capítulo 11 do livro de Mateus. Para os rebanhos de número 8 e rebanho de número 7 estarem meditando. Contém 30 versículos, mas lembrando que por nós trabalharmos com a numerologia da Bíblia Sagrada, eu estou lendo apenas 3 versículos de cada capítulo sorteado, mas é necessário que você venha ler o capítulo todo para a sua meditação. Assim você vai trazer para a sua presença anjos celestiais e o Espírito Santo do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso, seja onde vocês estiverem meditando nas Escrituras Sagradas. Capítulo 11 do livro de Mateus contém 30 versículos, que fala sobre o jugo do nosso Senhor Jesus. Nos versículos 28, 29 e 30. Diz assim: vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais um rebanho. Rebanho de número 12, par, e rebanho de número 11, ímpar. Rebanho de número 12, par, e rebanho de número 11, ímpar. Vamos estar aqui meditando no livro de Neemias, contém 13 capítulos. Livro de Neemias, com 13 capítulos. Vamos aqui no livro de Neemias, com 13 capítulos. Capítulo 10 do livro de Neemias, para os rebanhos de número 12 e rebanho de número 11 estarem meditando. Capítulo 10 contém 39 versículos, que fala assim, fala sobre os nomes dos que fizeram a aliança com o Senhor Deus. Diz assim nos versículos 1, 15 e 16. E os que selaram foram Neemias, o Tirsata, filho de Acalias, e Zedequias, Buni, Azigade, Bedai, Bebai, Adonias, Bigvai e Adim. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais um rebanho. Rebanho de número 20, par, e rebanho de número 19, ímpar. Rebanho de número 20, par, e rebanho de número 19, ímpar. Vamos estar aqui meditando no livro de Livro de Jeremias, contém 52 capítulos. Livro de Jeremias, com 52 capítulos. Livro de Jeremias, capítulo 9 do livro de Jeremias, para os rebanhos de número 20 e rebanho de número 19 estarem meditando. Jeremias, capítulo 9. Capítulo 9 contém 26 versículos, que diz assim: Jeremias lamenta os pecados do povo. Nos versículos 6, 7 e 8. A tua habitação está no meio do engano. Pelo engano recusam conhecer-me, diz o Senhor. Portanto, assim diz o Senhor dos Exércitos: eis que eu fundirei e os provarei, pois de que outra maneira procederia com a filha do meu povo, uma flecha mortífera, e a língua deles fala engano, com a sua boca fala cada um de paz com o seu próximo, mas o seu coração arma-lhes cilada. Glórias ao nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Vamos aqui a mais um rebanho. Rebanho de número 24, par, e rebanho de número 23, ímpar. Rebanho de número 24, par, e rebanho de número 23, ímpar. Vão estar aqui meditando no livro de Abacuque, com 3 capítulos. Livro de Abacuque,
com 3 capítulos. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui no livro de Abacuque. Abacuque, capítulo 3. Capítulo 3, não, perdão, contém 3 capítulos. Capítulo 1 do livro de Abacuque. Para os rebanhos de número 24 e rebanho de número 23 estarem meditando. Abacuque, capítulo 1, contém 17 versículos, que fala sobre o protesto do profeta Abacuque. Nos versículos 12, 13 e 14 diz assim: Não és tu, desde a eternidade, ó Senhor, meu Deus, meu santo, nós não morreremos, o Senhor para juízo o puseste, e tu, ó rocha, o fundaste para castigar. Tu és tão puro de olhos que não pode ver o mal, e a opressão não podes contemplar, porque olhais para os que procedem aleivosamente e te calas quando o ímpio devora aquele que é mais justo do que ele. E por que farias os homens como os peixes do mar, como os répteis que não têm quem os governe? Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais um rebanho. Rebanho de número 2, par, e rebanho de número 1, ímpar. Rebanho de número 2, par, e rebanho de número 1, ímpar. Vamos estar aqui meditando no livro de Romanos, 16 capítulos. Livro de Romanos contém 16 capítulos. Romanos, capítulo 10. Para os rebanhos de número 2 e rebanho de número 1 estarem meditando. Romanos, capítulo 10, contém 21 versículos, que diz assim: diferença entre a justificação pela lei e pela fé. Nos versículos 10, 11 e 12. Visto que com o coração se crê para que a justiça e com a boca se faz confissão para a salvação, porque a Escritura diz: todo aquele que nele crer não será confundido. Porquanto não há diferença entre judeu e grego, porque um mesmo é o Senhor de todos, rico para com todos os que o invocam. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui ao último número de rebanho dos 24 verdadeiros adoradores do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Rebanho de número 6, par, e rebanho de número 5, ímpar. Rebanho de número 6, par, e rebanho de número 5, ímpar. Vamos estar aqui meditando no livro de Marcos, contém 16 capítulos. Livro de Marcos com 16 capítulos. Marcos, 16 capítulos. Capítulo 7 do livro de Marcos, para os rebanhos de número 6 e rebanho de número 5 estarem meditando. Capítulo 7 do livro de Marcos contém 37 versículos, que fala sobre a cura de um surdo e gago. Nos versículos 33, 34 e 35 diz assim: E tirando-o à parte de entre a multidão, pôs-lhe os dedos no ouvido e, cuspindo, tocou-lhes na língua. E levantando os olhos ao céu, suspirou e disse: Efata, isto é, abre-te. E logo se abriram os seus ouvidos, a prisão da língua se desfez e falava perfeitamente. Glórias ao nosso Senhor Deus. Estarei apresentando para vocês agora mais uma das nossas mais de 100 denúncias que nossas igrejas e canais estão apresentando, que diz assim, na denúncia de número 78. Qual é qual? Examine com muita atenção os livros de 1 Coríntios 2, com o versículo 4 a 16, com foco nos versículos 12 a 16, e em Apocalipse 16, com foco no versículo 12 a 14. Em uma dessas passagens há um verdadeiro homem do Senhor Deus, enquanto na outra há 3 espíritos malignos, o dragão, a besta e o falso profeta. Todos eles estão congregando com os reis e fazendo sinais e prodígios e enganando a muitos. Porque eles fazem os mesmos sinais que o Espírito Santo faz, através de um verdadeiro homem do Senhor Deus, e somente examinando as obras que é possível identificar qual é o Espírito que tem parte com o Senhor Jesus, o Cristo, e certamente é aquele que tem todas as obras com base na Bíblia Sagrada.
Aquele que tem todas as suas obras com base nas Escrituras Sagradas, discerne todas as coisas, tanto o bem quanto o mal. E muita atenção para com quem congrega com os três espíritos malignos, pois eles também estão com o espírito do anticristo, que já está no mundo. Examine em 1 João 4, com foco no versículo 3, e em 2 João 1, com foco no versículo 7. E se você ou quem você trouxer para nós que provar na Bíblia Sagrada que essas nossas afirmações são mentiras e que o seu líder religioso e você estão com todas as obras perfeitas com base verdadeira na Bíblia Sagrada, vai receber 200 milhões de reais em dinheiro. Confira também em Apocalipse 2 com foco no versículo 22 e 23 e Apocalipse 3 com foco no versículo 2. Mas lembrando que para você participar, basta a sua igreja ter no mínimo 2 anos de existência física e jurídica a partir da data de lançamento da primeira mensagem com essa proposta disponível em nossos canais. E anuncie essa mensagem número 39 dentre as mensagens com a hashtag anunciar a mensagem dos séculos, pois elas são capazes de mudar o presente ou o futuro da sua vida, seja financeira ou espiritual. Vamos aqui a mais uma oração para dar continuidade no sorteio dos livros da Bíblia Sagrada. Então agora eu peço a vocês que mentalizem aí um número de 1 a 24, faça sua pergunta mentalmente, que no final dessa nossa live, o Espírito Santo do nosso Senhor Deus possa estar te respondendo através de um livro e um capítulo das Escrituras Sagradas. Saiu agora a oração de número 5. E lembrando que nossas orações são todas numeradas, assim como as orações no livro de Salmos. Todas elas são numeradas, que diz assim: Senhor Deus, pelo poder que há no sangue do nosso Senhor Jesus o Cristo, eu peço que haja a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor Jesus o Cristo em todos os setores dessa vida, dessa casa, desse local de trabalho e desse veículo, e chegue a tua santa paz. Essas palavras, todas elas vão se cumprir, em o nome santíssimo do nosso Senhor Jesus o Cristo. É o que eu peço e já lhe agradeço. Glórias, aleluia, o meu muitíssimo. Amém, Senhor Deus. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui dar continuidade no sorteio dos livros da Bíblia Sagrada. Mentaliza aí o seu número de 1 a 24 e faça a sua pergunta para no final dessa nossa live, o Espírito Santo do nosso Senhor Deus está te respondendo. Glórias ao nosso Senhor Deus. Saiu agora o livro de 1 Crônicas com 29 capítulos. 1 Crônicas com 29 capítulos. Vamos aqui no livro de 1 Crônicas, capítulo 23 do livro de 1 Crônicas. Mas lembrando que por nós trabalharmos com a numerologia da Bíblia Sagrada, eu estou lendo apenas 3 versículos de cada capítulo sorteado. Mas é necessário que você venha ler o capítulo todo para a sua meditação. Assim você vai trazer para a sua presença anjos celestiais e o Espírito Santo do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso. No capítulo 23 diz assim, contém 32 versículos. Davi nomeia Salomão rei. Diz assim, no versículo 2, 3 e 4. E reuniu a todos os príncipes de Israel, como também aos sacerdotes e levitas. E foram contados os levitas de 30 anos para cima. Foi o número deles, segundo as suas cabeças, 38.000 homens. Destes havia 24.000 para promoverem a obra da casa do Senhor e 6.000 oficiais e juízes. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais um livro. Livro de 1 João com 5 capítulos. 1 João com 5 capítulos. Capítulo 5 do livro de 1 João. Capítulo 5 do livro de 1 João contém 21 versículos, que diz assim: a fé em Cristo, nos versículos 5, 6 e 7. Quem é que vence o mundo, senão aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus? Este é aquele que veio por água e sangue, isto é, Jesus Cristo, não só por água, mas por água e por sangue. E o Espírito é o que testifica, porque o Espírito é a verdade. Porque 3 são os que testificam no céu, o Pai, a Palavra e o Espírito Santo. E esses 3 são um. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais um livro a ser sorteado. Livro de 1 Timóteo, 6 capítulos. 1 Timóteo com 6 capítulos. Glórias ao nosso Senhor Deus. Gratidão pela presença de todos.
Sejam todos muito bem-vindos com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. 1 Timóteo, capítulo 5. 1 Timóteo, capítulo 5, contém 25 versículos, que fala sobre regras para as viúvas e os presbíteros. Diz assim nos versículos 8, 9 e 10. Mas se alguém não tem cuidado dos seus, e principalmente dos da sua família, negou a fé e é pior do que o infiel. Nunca seja inscrita viúva com menos de 60 anos, e só a que tenha sido mulher de um só marido. Tendo testemunho de boas obras, se criou os filhos, se exercitou hospitalidade, se lavou os pés aos santos, se socorreu os aflitos, se praticou toda boa obra. Glórias ao nosso Senhor Deus. Saiu agora o livro de Isaías com 66 capítulos. Isaías com 66 capítulos. Vamos aqui no livro de Isaías, capítulo 65. Capítulo 65 do livro de Isaías. Capítulo 65 do livro de Isaías contém 25 versículos, que diz assim, fala sobre novos céus e nova terra. Nos versículos 17, 18 e 19. Porque eis que eu crio novos céus e nova terra, e não haverá mais lembrança das coisas passadas, nem mais subirão ao coração. Mas vós folgareis e exultareis perpetuamente no que eu crio, porque eis que eu crio para Jerusalém uma alegria, e para o seu povo gozo. E exultarei em Jerusalém, e me alegrarei no meu povo. Nunca mais se ouvirá nela voz de choro, nem voz de clamor. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais um livro. Livro de Hebreus, 13 capítulos. Hebreus, que contém 13 capítulos. Capítulo 5 do livro de Hebreus. Capítulo 5 do livro de Hebreus. Vamos aqui no capítulo 5 do livro de Hebreus, que contém 14 versículos. Que diz assim, negligência do conhecimento. Nos versículos 11, 12 e 13, diz assim, do qual muitos temos que dizer de difícil interpretação, porquanto vos fizeste negligentes para ouvir. Porque devendo já ser mestres pelo tempo, ainda necessitais de que se vos torne a ensinar quais sejam os primeiros rudimentos das palavras de Deus. E vós haveis feito tais que necessitais de leite, e não de sólido mantimento. Porque qualquer que ainda se alimenta de leite, não está experimentando na palavra da justiça, porque é menino. Glórias ao nosso Deus. Vamos aqui a mais um livro. 1 Samuel, 31 capítulos. Livro de 1 Samuel, com 31 capítulos. Vamos aqui no livro de 1 Samuel, com 31 capítulos. Capítulo 19 do livro de 1 Samuel. Capítulo 19 do livro de 1 Samuel. Glórias ao nosso Senhor Deus. 1 Samuel, capítulo 19, contém 24 versículos, que diz assim, Saul rejeita a Davi. Nos versículos 14, 15 e 16. E mandando Saul mensageiros que trouxessem a Davi, ela disse, está doente. Então Saul tornou a mandar mensageiros que fossem a Davi, dizendo, trazei-no na cama, para que o mate. Vindo, pois, os mensageiros, eis que a estátua estava na cama, e a pele de cabra à sua cabeceira. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais um livro. Livro de Salmos, 150 capítulos. Livro de Salmos contém 150 capítulos. No livro de Salmos.
Salmos, capítulo 77. Vamos aqui no livro de Salmos, capítulo 77. Contém 20 versículos, que diz assim: clamor pela misericórdia de Deus. Nos versículos 1, 2 e 3 diz assim: clamei a Deus com a minha voz, a Deus levantei a minha voz, e ele inclinou para mim os ouvidos. No dia da minha angústia busquei ao Senhor. A minha mão se estendeu de noite e não cessava. A minha alma recusava ser consolada. Lembrava-me de Deus e me perturbei. Queixava-me e o meu espírito desfalecia. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais uma oração para poder tirar toda essa carga negativa, todo esse espírito do mal que possa estar te oprimindo de alguma forma ou alguma maneira. E lembrando que nossas orações são todas numeradas, assim como as orações no livro de Salmos, todas numeradas. Saiu a oração de número 12. Oração de número 12 diz assim: glorioso Senhor e Salvador de nossas vidas, nosso Senhor Jesus o Cristo, que através do poder que há no sangue do nosso Senhor Jesus o Cristo, haja a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo, com justiça nessa vida, nessa casa, nesse local de trabalho e nesse veículo, e toda a palavra irá se cumprir, em o nome santíssimo do nosso Senhor Jesus o Cristo. É o que eu peço e já lhe agradeço. Glórias, aleluias, o meu muitíssimo. Amém, Senhor Deus. Glórias ao nosso Senhor Deus. Não deixe de escolher o seu número de 1 a 24. Faça a sua pergunta mentalmente, que no final dessa nossa live, o Espírito Santo do nosso Senhor Deus possa estar falando ao seu coração. Saiu agora o livro de 1 Pedro com 5 capítulos. 1 Pedro com 5 capítulos. Livro de 1 Pedro, capítulo 2. 1 Pedro, capítulo 2, contém 25 versículos, que fala que Cristo é o fundamento da igreja, que diz assim nos versículos 7, 8 e 9. E assim para vós, os que credes, é preciosa, mas para os rebeldes, a pedra que os edificadores reprovaram, essa foi a cabeça da esquina, e uma pedra de tropeço e rocha de escândalo para aqueles que tropeçam na palavra, sendo desobedientes, para o que também foram destinados. Mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais um livro. Livro de Levítico, 27 capítulos. Levítico com 27 capítulos. Capítulo 15 do livro de Levítico. Capítulo 15 do livro de Levítico. Contém 33 versículos, que diz assim: impurezas do homem e da mulher. Nos versículos 2, 3 e 4. Falai aos filhos de Israel e dize-lhes: qualquer homem que tiver fluxo da sua carne será imundo por causa do seu fluxo. Esta, pois, será a imundícia por causa do seu fluxo, e a sua carne vaza o seu fluxo, ou a sua carne estanca o seu fluxo. Esta é a sua imundícia. Toda a carne em que se deitar, que o tiver fluxo, será imunda, e toda coisa sobre o que se assentar será imunda. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais um livro. Livro de Jonas, capítulo 4. Livro de Jonas, capítulo 4. Jonas contém 4 capítulos, perdão. Capítulo 3 do livro de Jonas. Lembrando que em Provérbios 16, 33 está escrito assim: as pessoas podem lançar as sortes, mas quem determina o resultado final é o Senhor.
Escolha aí o seu número de 1 a 24, que no final dessa nossa live você vai estar recebendo um livro e um capítulo das Escrituras Sagradas enviado pelo Espírito Santo do nosso Senhor Deus. Porque somos aqui somente um canal e um instrumento para o Espírito Santo estar aqui para nos usar e te enviar um livro e um capítulo das Escrituras Sagradas. Sem sentimento, sem emoções, sem interesse nenhum do ser humano, somente a presença do Espírito Santo que vai estar te enviando um livro e um capítulo das Escrituras Sagradas do nosso Senhor Deus para você estar meditando nas Escrituras Sagradas. Jonas capítulo 3. Vamos aqui, Jonas capítulo 3. Jonas capítulo 3. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui no livro de Jonas. Capítulo 3, que diz assim, contém 10 versículos, fala sobre a conversão de Nínive. Nos versículos 8, 9 e 10. Mas os homens e os animais sejam cobertos de saco, clamem fortemente a Deus, convertam-se cada um do seu mau caminho e da violência que há nas suas mãos. Quem sabe se voltará Deus e se arrependerá e se apartará do furor da sua ira, de sorte que não pereçamos. E Deus viu as obras dele, como se converteram do seu mau caminho. Então Deus se arrependeu do mal que tinha anunciado-lhes faria e não o fez. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais um livro. Livro de Esdras contém 10 capítulos. Esdras com 10 capítulos. Vamos aqui no livro de Esdras com 10 capítulos. Capítulo 3 do livro de Esdras. Capítulo 3 do livro de Esdras contém 13 versículos, que diz assim, fala sobre o altar é levantado. Nos versículos 3, 4 e 5. E firmaram o altar sobre as suas bases, mesmo tendo medo dos povos vizinhos, e ofereceram sobre ele holocausto ao Senhor, holocaustos pela manhã e à tarde, e celebraram a festa dos tabernáculos. Como está escrito, ofereceram holocaustos cada dia por ordem, conforme ao rito, cada coisa em seu dia. E depois disto, o holocausto contínuo, os das luas novas e de todas as solenidades consagradas ao Senhor, como também de qualquer que oferecia oferta voluntária ao Senhor. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais um livro. Livro de Esther com 10 capítulos. Esther com 10 capítulos. Capítulo 8 do livro de Esther. Não deixem de curtir, comentar, compartilhar essa nossa live para outras pessoas também verem a verdadeira palavra e o verdadeiro evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, sem dogmas, sem religiosidade, sem manipulação nenhuma do ser humano. Somente o Espírito Santo do nosso Senhor Deus estando aqui presente para poder te enviar um livro e um capítulo das Escrituras Sagradas do nosso Senhor Deus para sua meditação, edificação, revelação, prosperidade, proteção e vida eterna livre. Capítulo 8 do livro de Esther contém 17 versículos, que fala sobre o decreto em favor dos judeus. Nos versículos 2, 3 e 4. E tirou o rei o seu anel que tinha tomado de Amã e o deu a Mardoqueu. E Esther encarregou Mardoqueu da casa de Amã. Falou mais Esther perante o rei, e ajoelhada aos seus pés, chorou e lhe suplicou que revogasse a maldade de Amã, o Agagita, intento que tinha projetado contra os judeus, e estendeu o rei para Esther o cetro de ouro. Então Esther se levantou e pôs-se em pé perante o rei. Glórias ao nosso Senhor Deus, gratidão pela presença de todos, sejam todos muito bem-vindos com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. E lembrando que por nós trabalharmos com a numerologia da Bíblia Sagrada, eu li apenas 3 versículos de cada capítulo sorteado, mas é necessário que você venha ler o capítulo todo para a sua meditação. Assim você vai trazer para a sua presença anjos celestiais e o Espírito Santo do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso, seja onde vocês estiverem meditando nas Escrituras Sagradas. Vamos aqui a mais uma denúncia que nossas igrejas e canais estão apresentando, que diz assim na denúncia de número 76. Atenção nesse desafio com um prêmio multimilionário que faz parte das mais de 70 denúncias que é o prêmio somado
que o prêmio somado dela vale mais de 730 milhões de reais em dinheiro, para quem provar que são mentiras. Muita atenção nas palavras do Senhor Jesus ou Cristo, pois ele afirmou que se a igreja e o seu líder estiverem mentindo ou errados, ou com obras com defeitos, as pessoas que dizem que são dele ou que eles são dela vão ser 2 vezes mais condenados do que o líder. E nós fazemos um desafio para encontrar e honrar as verdadeiras igrejas do Senhor Deus. E se a sua igreja, o seu líder e você não estiverem no caminho da condenação nas palavras do Senhor Jesus ou Cristo, nos livros de Mateus 23, com foco no versículo 13 a 15, e em Apocalipse 22, com foco no versículo 18 e 19, vai receber 200 milhões de reais em dinheiro. Mas lembrando que para você participar, basta a sua igreja ter no mínimo 2 anos de existência física e jurídica a partir da data de lançamento da primeira mensagem com essa proposta disponível em nossos canais. E anuncie essa mensagem número 37 dentre as mais de dentre as mensagens com a hashtag anunciar a mensagem dos séculos, e verifique todos os outros vídeos com essa mesma hashtag anunciar a mensagem dos séculos, pois elas são capazes de mudar o presente ou o futuro da sua vida, seja financeira ou espiritual. Agora vamos aqui para a revelação dessas nossas denúncias, que diz assim: essas denúncias trazem o mínimo de 4 formas para você agir com elas. Em primeiro lugar, examinar a si mesmo. Em segundo lugar, examinando a sua fonte de segmento de fé espiritual religioso. Em terceiro lugar, agir defendendo pessoas que estão sendo vítimas de segmento de fé de forma errada. E em quarto lugar, é para você ter material de trabalho para você agir e assim receber as recompensas. Examinem Mateus 16, do 24 a 27 e João capítulo 15. E também lutar contra as 4 atividades que são iniquidade, impiedade, anticristo e seita, pois são mandamentos do Senhor Jesus. Examinem Mateus capítulos 5, 7, 13, 15 e 23. E em João capítulo 7. Glórias ao nosso Senhor Deus. Agora vamos aqui ao sorteio dos 24 números que eu pedi para vocês estarem meditando e fazendo a sua pergunta mentalmente, que agora o Espírito Santo do nosso Senhor Deus vai estar te enviando um livro em um capítulo das Escrituras Sagradas do nosso Senhor Deus para sua meditação, edificação, revelação, prosperidade, proteção e vida eterna livre. Permita o Espírito Santo do nosso Senhor Deus estar falando ao seu coração, sem dogmas, sem religiosidade, sem manipulação nenhuma do ser humano. Glórias ao nosso Senhor Deus. Então meditem aí, escolha o seu número de 1 a 24, que agora, através do sorteio, vou estar te enviando um livro em um capítulo das Escrituras Sagradas para a sua meditação. Saiu agora, se você meditou e escolheu o número 5, vai meditar no livro de 2 Tessalonicenses, capítulo 1. Número 16, Filipenses, capítulo 2. Número 3, 2 Samuel, capítulo 13. Número 8, Ruth, capítulo 3. Número 14, 2 Coríntios, capítulo 12. Número 23, Daniel, capítulo 3. Número 17, Mateus, capítulo 11. Número 15, Neemias, capítulo 10. Número 1, Jeremias, capítulo 9. Número 19, Abacuque, capítulo 1. Número 22, Romanos, capítulo 10. Número 12, Marcos, capítulo 7. Número 18, 1 Crônicas, capítulo 23. Número 21, 1 João, capítulo 5. Número 2, 1 Timóteo, capítulo 5. Número 10, Isaías, capítulo 65. Número 9, Hebreus, capítulo 5. Número 11, 1 Samuel, capítulo 19. Número 6, Salmos, capítulo 77. Número 24, 1 Pedro, capítulo 2. Número 13, Levítico, capítulo 15. Número 7, Jonas, capítulo 3. Número 20, Esdras, capítulo 3. Número 4, Esther, capítulo 8. Glórias ao nosso Senhor Deus, gratidão. Sejam todos muito bem-vindos com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Gratidão que o Espírito Santo do nosso Senhor Deus possa abençoar e iluminar a cada um de vocês que está presente nessa live. Que diz assim
as nossas finalizações. Muita atenção nos benefícios e importância em você ser seguidor ou inscrito ou membros ou ofertantes de uma de nossas igrejas virtuais. E também de você interagir com nossas 12 igrejas virtuais, seguindo, se inscrevendo, curtindo, comentando, compartilhando e principalmente escolhendo o número para receber uma palavra do Senhor Deus para a sua meditação. Além de receber orações todos os dias de madrugada, pelo nosso sacerdote e apóstolo, e uma vez por semana orações diretamente de cima do monte. Você também tem a flexibilidade nos horários, desde as 6 horas e 48 minutos da manhã, na @a Igreja 70 Santos, na parte da tarde, a partir das 16 horas e 48 minutos, na @AIG 1-318 37 300 e até às 1 hora e 12 minutos da madrugada na Igrejas Benditas, para buscar o Senhor Deus, seja onde você estiver, e receber orações, ministrações e revelações das Escrituras Sagradas, para você adquirir conhecimento e material de trabalho para fazer a sua obra para com o Senhor Deus, e receber as recompensas. Examine em Mateus 16, do 24 a 27, e João capítulo 15. Também vai receber bases da Bíblia Sagrada concedidas pelo Senhor Deus diretamente para você, e assim orar corretamente para após fazer a sua obra, receber a verdadeira esperança do Senhor Jesus em sua vida, e ser edificado, limpo, liberto e protegido contra toda a obra do mal. Todos os horários de início e fim de todas as nossas lives estão seguindo de acordo com a numerologia da Bíblia Sagrada, e dependendo da rede social, o link e o horário das nossas lives, de nossas igrejas virtuais, e outras informações importantes vão estar na descrição do vídeo. Em outras redes sociais, abra o nosso perfil clicando na foto ou nome da igreja que está aparecendo na tela e vá na aba de seguindo, onde você encontrará nossas 12 igrejas virtuais, ministérios e canais parceiros. E lembre-se de conferir todas as nossas mais de 100 denúncias apresentadas em nossos canais, incluindo as mensagens com a hashtag a anunciar a mensagem dos séculos, pois elas são capazes de mudar o presente ou o futuro da sua vida, seja financeira ou espiritual. E cada uma delas vale desde 12 milhões de reais até 200 milhões de reais. Para quem provar na Bíblia Sagrada que são mentiras. E se você quiser levar um de nossos templos físicos para a sua região, seja seu bairro, município, estado ou país, basta entrar em contato conosco através do privado de uma de nossas redes sociais e nossa produção vai estar retornando contato com as informações necessárias e tirando todas as suas dúvidas. Lembrando que conosco os obreiros recebem o seu salário, as pessoas têm acesso a comer, beber, dormir, vestir, calçar, secretarias de empregos e trabalhos, oportunidades e recursos para fazerem a sua obra para com o Senhor Deus, além de todos terem a oportunidade de pregar, independente do seu segmento de fé espiritual religioso, desde que pregue 100% as Escrituras Sagradas. E tudo isso é como o Senhor Deus manda e está determinado nas Escrituras Sagradas. Agradeço muitíssimo a presença de todos vocês aqui no Brasil, e também vocês de Portugal, Estados Unidos, Angola, Moçambique, Índia, Bangladesh, Rússia, México, África do Sul, Dinamarca, Inglaterra, Canadá, Itália, França, Espanha, Alemanha, Paraguai, Uruguai, Chile, Argentina, Japão, Colômbia, Turquia e todos que ainda não sabemos que acompanham nossas lives de segunda a sexta, de todas as nossas 12 igrejas virtuais, ministérios e canais. E assim sejam todos muitíssimos abençoados com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Glórias ao nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Gratidão pela presença do Espírito Santo do nosso Senhor Deus nessa live. Também fico imensamente grato ao Espírito Santo por ter trago cada um de vocês para conhecer a verdadeira palavra e o verdadeiro evangelho do nosso Senhor Jesus o Cristo. E diz assim em Colossenses capítulo 2, no versículo 5, porque, ainda que esteja ausente, quanto ao corpo, contudo, em espírito, estou convosco, regozijando-me e vendo a vossa ordem e a firmeza da vossa fé em Cristo. Mesmo que não estejamos com vocês, mesmo que estejamos ausentes ao corpo, estamos juntos em um só Espírito, tudo para mais honra e glória do nosso Senhor Deus. E aguardo vocês na nossa próxima live. Fiquem todos com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. E aguardo vocês às 18 horas e 7 minutos. Tudo para mais honra e glória do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Glórias, aleluia, meu muitíssimo. Amém.